sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira, estamos nós conversando sobre a mediunidade. E hoje, dando continuidade ao estudo da obra Desobsessão, de André Luiz, o 15º volume desta série, através dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, vamos entrar no capítulo 11. Na verdade, estamos no 14º programa, mas o capítulo é o 11, que vai falar da chegada dos companheiros, que vai dizer da nossa chegada a uma casa espírita, a nossa chegada para a tarefa mediúnica. E isto é muito importante, meus amigos, para a gente avaliar um tanto a forma como nós vemos a casa espírita. Muitas vezes a gente fica muito preocupado com o aspecto material, né? E na verdade é uma casa mesmo, né? É uma casa que está ali e que, como casa, a gente falou até na reunião passada, quando falava em limpeza e simplicidade, é uma casa que vai exigir organização, que vai exigir muito cuidado, né? Que vai exigir, assim, capricho mesmo no trato com a casa, não há dúvida, né? As questões materiais também, e a gente tem sempre as orientações dos amigos que entendem das leis, das próprias federativas, quanto às questões contábeis, né, em casas assim maiores, né, a questão da contabilidade, a questão dos recursos para custear as despesas, a questão do serviço social, tem tudo isso funcionando. Mas a gente não pode olhar a casa só sob o aspecto administrativo. A gente tem que observar que a casa tem um outro nome, que é espírita. E aí, dentro desse nome espírito, aliás, esse nome, esse vernáculo espírita, esse adjetivo, né, é que vai dar a diferenciação. Me lembro bem de uma poesia de Alta de Souza, cujo título é Oração do Templo Espírita. E ela fala assim para nós: Sê louvado, Jesus, pela bendita escola da verdade, em que a fé por sol te descortina, restaurando de novo a celeste doutrina, em que o mundo se eleva e a vida se acrisola. Templo, celeiro, lar, aconchego, oficina, revelação, apoio, entendimento, escola. Tudo que ampara e educa, alivia e consola, em tudo a que te exalta a presença divina. Enquanto o mundo sofre e luta, anseia e avança, faze da nossa casa um pouso da esperança na construção do bem, a luz que te discerra. Aspiramos ser contigo, dia a dia, uma forja de paz que trabalha e confia, uma fonte de amor na aspereza da terra. Então, essa poesia de Alta de Souza e mais um livro que eu não sei se ainda está circulando, se está esgotado, cujo título é Educandário de Luz, em que vem várias mensagens sobre a casa espírita. E aí eu vou começar pelo título do livro, Educandário de Luz. Então, é um local de educação, mas dessa educação de alma, dessa iluminação íntima. Eu sei que muita gente pensa assim: ah, mas a minha casa trabalha o reforço escolar. Tudo bem, mas eu duvido que a casa espírita ela trabalha o reforço escolar sozinho. Quase sempre nesse meio tempo tem a oração. Nesse meio tempo
há toda uma observação de comportamentos que vão proporcionar uma evangelização. Nem sempre uma evangelização de uma forma formal, mas exatamente essa evangelização com esse recurso construtivista, né? Em que vai se olhando o comportamento e vai se tentando aliar o sentimento da solidariedade, o sentimento do respeito ao outro, o sentimento da responsabilidade individual em termos do aprendizado, tudo isso ocorrendo. Então, é um educandário, sim, mas um educandário que visa fortalecer em cada um de nós esse anseio da nossa reforma moral. E aí, a nossa Alta de Souza, ela começa falando dessa escola da verdade. E que verdade é essa? Senão aquela trazida por Jesus, não é? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aí, nessa escola da verdade, a gente vai aprendendo essa fé raciocinada, essa fé baseada em fatos, que a tarefa mediúnica vai trazendo para cada um de nós se estivermos atentos, se estivermos educados para percebermos esta grande orientação. Então, há uma restauração, né? É um espaço de restauração da doutrina cristã, da relembrança da doutrina cristã, mas de uma forma bem sentida e que possa se transformar em comportamento, em atitude renovada. Então, é essa doutrina que vai elevar o mundo, né? Que vai aprimorar a vida. E aí ela vai dando algumas determinações, alguns substantivos. Templo. Mas a gente pode falar assim, mas não é templo mesmo. Não é templo porque não tem imagem, não tem ritual. E aí a gente lembra da expressão de Jesus, temos um altar, que é esse altar íntimo, não é? Não precisa da configuração exterior, mas é um templo porque é um lugar de encontro, de religação com a nossa realidade essencial, com essa lei de Deus que está na consciência. Então é um templo. É um celeiro, sim, celeiro de gêneros alimentícios, sim, porque a maioria das nossas casas tem o trabalho assistencial, mas é um celeiro também de recursos de misericórdia, de esperança, de recursos espirituais. Quantos fluidos armazenados para a nossa restauração mental, para o nosso restabelecimento moral. É um lar, sim, meus amigos, porque nós nos tratamos como irmãos, ou deveríamos nos sentir como irmãos. Às vezes, e modernamente, a gente tem muita expressão senhores, senhoras, né? Talvez até por estarmos falando muitas vezes com um público não espírita. Mas nós que somos assim mais antigos na doutrina, o tratamento que nós aprendíamos era irmãos. Meus irmãos, irmãos queridos, caros irmãos, queridos irmãos, era esse o tratamento que nós usávamos. E com certeza é um tratamento que não ficou antiquado, porque se nós temos Deus como Pai, Jesus como irmão maior, irmão mais velho, né? Com certeza todos nós poderemos nos ver nessa igualdade fraterna, que não é só a palavra, mas é também o nosso sentimento de fraternidade. E é nesse ponto que a casa espírita é um lar. Temos a família espírita, oportunidade de aprendizado, oportunidade de recomeço, oportunidade de reencontro, oportunidade de trabalharmos juntos e crescermos juntos e nos ajudarmos. E aí vem o aconchego. O aconchego, gente, tanto dos encarnados quanto dos desencarnados. Que qual de nós ou quem de nós não traz uma carência? Quem de nós não traz uma necessidade? E além desse aconchego é uma oficina, porque é um ponto de trabalho, é um local de trabalho, em que a gente vai, na expressão feliz de Dr. Bezerra de Menezes, trabalhar trabalhando-nos. Então é essa oficina. E aí a gente tem a revelação.
Quantas revelações, não é, meus amigos? Não só através da mediunidade, mas através do autoconhecimento. Hoje mesmo, meditando um tantinho sobre uma lição linda, eu descobri o porquê de determinados comportamentos, determinados cuidados na minha vida. E veio assim, eu já devo ter sofrido muito no momento em que eu fiz ao contrário disso. Então eu reencarnei quase escolhendo esse comportamento como prioritário na minha vida, né? Então são essas revelações que a gente vai tendo. Os apoios, meus amigos, e todos nós nesse momento podemos dizer o quanto a doutrina nos apoiou neste momento de grande dor coletiva e quanto ela nos apoia nos momentos das dores individuais, né? É uma escola, é uma esmola, não só a esmola material, mas a esmola moral, né? Então a gente vê o amparo, a educação, o alívio e o consolo, mas tudo isso feito em nome de Deus, tudo isso para trabalhar em nós a ideia de Deus. E aí, gente, a doutrina espírita, ela não paralisa a marcha do mundo. E aí a Alta de Souza fala, o mundo sofre, luta, anseia e avança, e nós como participantes dessa humanidade também sofremos, lutamos, ansiamos e avançamos. Mas aí ela diz, na preservação da casa espírita, como um ponto da esperança, né? Construindo bem. Mesmo no trabalho de formiguinha, no trabalho anônimo, mas é essa consciência do bem que pode ser construído na casa espírita, né? E essa consciência vai gerando luz. E vai gerando em nós a vontade da gente ser o quê? Uma forja de paz, quer dizer, construirmos a paz, trabalhando, confiamos e sermos esse amor diante de um mundo tão áspero. Então, eu creio que a Alta de Souza ela nos dá uma boa definição da casa espírita. E é por isso que a gente está estudando aqui com o nosso querido André Luiz, né? Essa lição número 11 da obra Desobsessão, através do Chico Xavier, Valdo Vieira, que é a chegada dos companheiros. E André nos fala assim, os benfeitores espirituais de plantão, na obra assistencial aos irmãos desencarnados sofredores, esperam sempre que os integrantes da equipe alcancem o recinto de serviço em posição respeitosa. Nada de vozerio, tumulto, gritos, gargalhadas. E aí eu lembro do nosso querido Altivo Panfiro, um fundador lá do nosso Leon Denis, em que ele falava assim, o nosso trabalho de atendimento espiritual é na sexta-feira. E ele falava pra gente assim, lembrem que sexta-feira é um dia de unção. Mas não é unção mística, é o respeito à dor do outro. Porque a gente, quando entra na casa espírita, num dia de uma tarefa especializada, a gente pode observar o seguinte, que a gente está chegando ali naquele momento, né? Mas os benfeitores espirituais já prepararam aquele ambiente com uma antecedência muito grande. Então, por isso, né, esses benfeitores espirituais de plantão, nessa obra assistencial aos irmãos desencarnados sofredores, esperam sempre que os integrantes da equipe alcancem o recinto do serviço em posição respeitosa. Então, nada de vozerio, tumultos, gritos, gargalhadas, não é um momento para isso. E aí a gente pode lembrar até do nosso comportamento no hospital. Se a gente entrar num hospital gritando, causando tumulto, gargalhando, logo alguém vai chegar e vai colocar o dedinho indicador, né, sobre os lábios, e havia até aquela figura da enfermeira pedindo silêncio, né? Em muitos hospitais havia essa figura, eu não tenho visto, não. Ou então a nossa entrada será vista com estranhamento, porque não é comum você entrar num hospital numa atitude assim. Por quê? Porque é um local de dor, é um local de cuidado.
é um local de expectativa, é um local de espera de atendimento. E aí ele continua dizendo para nós: lembrem-se, os companheiros encarnados, de que se aproximam de enfermos reunidos, como no hospital, credores de atenção e carinho. E aí a gente muitas vezes, esquece que o desencarnado que está ali é pessoa, é gente. Muitas vezes até gente conhecida nossa. Muitas vezes até gente portando problemas que são nossos e que, por enquanto, a gente administra de uma forma. Às vezes até sofismando, escondendo, mascarando. Mas que na vida espiritual nós vamos faceá-los e teremos assim uma grande dor, já que não teremos a distração da vida reencarnada, que às vezes levamos assim, nem o amortecimento, do corpo físico. Então, aquela dor vai ficar mais exposta, muito mais exposta. Então ele coloca, são os enfermos reunidos, e enfermo reunido merece atenção, carinho, e eu vou acrescentar uma palavrinha, respeito. E aí André Luiz fala: a obra de socorro está prestes a começar. Olha só. Então vamos pensar num centro cirúrgico. Naquele momento que eu chego, e aí eu posso ser chamada, estou convocada para fazer parte da equipe, e a obra vai começar. E aí a gente às vezes pensa que não há expectativa, mas hoje em dia, em que as coisas são mais faladas e tudo, quando a gente vê noticiários, entrevistas, ou às vezes até filmes falando de médicos e tudo, a gente vê, meus queridos, a luta desses companheiros, a luta da equipe, a vibração para que haja sucesso dentro daquele certame, dentro daquela movimentação. Então é uma obra de socorro que está prestes a começar. É claro que o plano espiritual já encaminhou os companheiros para ali, já organizou as salas, a asepsia já foi feita, tudo que eles podiam fazer e antecipar eles fizeram. Mas eles necessitam desse concurso humano, desse nosso fluido. E é isso que está prestes a começar. E ele continua: necessário inclinar o sentimento ao silêncio e à compaixão. Olha só, não é só o silêncio da boca, mas a gente começar a trabalhar um tantinho a compaixão. E aí vamos nos lembrar, meus amigos, nos capítulos primeiros, enquanto ele fala do preparo para a reunião, desde o despertar, da alimentação, do repouso físico e mental, da prece, da meditação. A gente necessita, e está inclinado a essa boa vontade. Não fazer o trabalho de qualquer jeito, como cumprindo uma obrigação que não é tão importante, mas é um momento importante. Então, silêncio e compaixão, bondade e a elevação de vistas, E é aquela bondade que sai daquele terra a terra, vou fazer a caridade. Vou ajudar esses pobres irmãos, e às vezes esse pobres irmão não é falado com compaixão, é falado até com orgulho, com uma forma depreciativa do outro, Então, é essa elevação de vistas, é esse sentimento do que Jesus, do que a espiritualidade faz por mim, e faz por mim me oferecendo até a oportunidade de ajudar, de aprender, de colaborar, de contribuir para a harmonização de uma mente, para o estabelecimento de um novo projeto de vida, para a sensibilização de alguém para a tomada de novas resoluções. E aí, então é necessário inclinar o sentimento ao silêncio e à compaixão, à bondade e à elevação de vistas,
a fim de que o conjunto possa funcionar em harmonia na construção do bem. E aqui vem o trabalho importantíssimo para a gente não esquecer. A tarefa é em equipe, a tarefa é em conjunto. Então eu tenho que ter essa consciência, quando ele fala aqui vozerio, né? Os nossos níveis, vamos dizer assim, de sensibilidade são diferenciados. Então há companheiros que naquele momento já estão num processo de exteriorização, de sensibilidade maior. E que esse vozerio, esse tumulto, esse grito, essa gargalhada vão desarmonizar e algumas pessoas sentem até dor, gente. Porque está exteriorizado. O perispírito é esse organismo responsável pela sensação. Então aquele grito, aquele barulho, aquele tumulto é como se atingisse e a criatura sente potencializadamente aquilo. E isso pode desarmonizar. E alguém pode falar assim, mas como é que alguém que está tão preparado, tão harmonizado, tão assim, exteriorizado, pode se perturbar? Vamos pensar, meus amigos, que poucas pessoas são os missionários da mediunidade. São aqueles que estão no mandato mediúnico. A maioria está vivendo um grande aprendizado, né? Está tendo um grande treinamento, todos nós. Então, se a tarefa é em conjunto, eu tenho que ter muito cuidado com o tipo de assunto que eu chamo. Estou lembrando agora de um companheiro que passou por um processo de viuvez, né? E um processo de viuvez, assim, traumático por quê? Porque não era esperada, né? A esposa muito bem, e aí ela passa pela questão da Covid, mas uma pessoa assim muito forte, muito bem e tudo, e aí do estar bem para a desencarnação foi muito rápido. Então foi alguma coisa que nos pegou de surpresa. Mas as pessoas vão, né, com a doutrina, com esse carinho e tudo, e a pessoa vai se ajustando, né? Vai trabalhando, vai orando, vai tendo esse conforto da espiritualidade e tudo. E aí, uma outra pessoa, né, antes de um trabalho, chega para esse irmão, na tentativa de ajustar, e falou assim, quanto tempo tem que fulano partiu? Aí ele falou assim, ela já partiu mais ou menos há 1 ano, mas aí ele ficou choroso, sabe? E mexeu. Aí alguém pode pensar assim, mas acontece que ele não esqueceu. Mas aí é um assunto muito delicado, mexendo com a emoção de alguém que está nesse processo da elaboração do luto. Então a gente tem que, assim, parar, né? Pensar, meditar para o assunto, né? É claro que, mas eu vou chegar, não vou cumprimentar ninguém. Não, vou cumprimentar, mas vamos usar a discrição que a gente usa quando está num hospital, quando se está num velório, né? A gente não chega no velório gritando, fazendo tumulto, a gente chega de uma forma discreta, né? Se aproxima de quem pode, né? Se fala baixo, não é isso? Por quê? Ainda mais o espírita, não é a questão social. É porque a gente sabe que o espírito pode estar sendo desligado naquele momento, né? Há todo um trabalho, muitas vezes, de conforto sendo feito com a família. Então, a gente respeita o trabalho dos benfeitores espirituais de plantão. E aí, na casa espírita, a gente tem que ter essa noção. A gente vai entrar numa oficina de trabalho, mas nós estamos entrando naquele momento. Mas já existem os benfeitores espirituais de plantão responsáveis pela tarefa, que organizaram tudo para que o trabalho corra em paz, para que o trabalho seja bem sucedido, para que o atendimento seja muito bom e para que todos nós saiamos com a alegria do dever nobremente cumprido. Então depende de nós o posicionamento, né? O respeito e o aproveitamento da grande oportunidade de aprendizado e elevação. Pensemos nisso, meus amigos. Que o Senhor nos abençoe. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.